Fala, meu amigo, tudo bem? Vamos falar sobre regência verbal, essa matéria que despenca em qualquer prova de concurso, tá certo? Costuma vir na sua prova, na última questão, pedindo para você assim, marque a única alternativa que atende à norma culta. E a impressão que a gente tem é que todas estão corretas, né? Os erros de regência não são aqueles erros gritantes, né? Igual menos, igual seja, esteja. São erros que você, se não fosse informado que é erro, nem descobriria a respeito. Tá certo? Por quê? Porque a gente fala muito dessa forma em desacordo com a regência verbal. Então são alguns verbos que vão se comportar de uma maneira específica. Então, meu nome é Rodrigo, viu, pessoal? Ministro português. @Rodrigo F Oficial, Instagram do professor. Legal? Essa é a regência verbal. Regência verbal. Relação entre verbo e complemento. A gente viu a transitividade verbal, agora vamos tratar de verbos específicos. Por exemplo, quando eu falo em verbo específico, eu penso no verbo namorar. O que você vai entender para as suas próximas provas? O namorar é um verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém ou alguma coisa. Então ele é VTD, transitivo direto, e você vai tirar isso aqui, ó. Namorar com, jamais. Quem namora, namora alguém ou alguma coisa. Então aquela frase assim, Pedro namora com Patrícia, está errada. O correto é, Pedro namora Patrícia. Se alguém perguntar para você assim, com quem você namora, está errado. O correto é o quê? Quem você namora, ok? O namorar é transitivo direto, não admite o com. Dá uma olhadinha nesse verbo aqui, ó. Esperar. Quem espera, espera alguém ou alguma coisa, não é isso? Ele também é um verbo transitivo direto. Só que nós estamos acostumados a dizer que vamos esperar por, que vamos esperar pelo, tá certo? Então, tira isso da sua vida. Eu sei que todo mundo fala, eu sei que está por aí nas canções populares, mas não é o adequado, ok? O correto é esperar alguém. Então, se aparece assim, esperei por você, tá errado. O correto é esperei você. A gente toma até um choque, né? De tanto que a gente fala, não é possível, tá errado. Esperei pela sua resposta, tá errado. Esperei a sua resposta. Esperei sua resposta. Esperei você. Por quem você está esperando? Errado. Quem você está esperando. Legal? Bacana? Aí, deixa eu mostrar para você esse polêmico verbo aqui, ó. Pisar. O pisar, nós estamos muito acostumados a dizer pisar em. Não é isso? Mas o pisar também é transitivo direto e esse em não mais. Então a plaquinha não pise na grama está equivocada. O correto seria o quê? Não pise a grama. Porque a grama não pode ser pisada. Tá certo? Os jogadores pisaram no gramado. Não. Os jogadores pisaram o gramado e não no gramado. Ok? Eu até coloco a plaquinha aqui para a gente lembrar. Não pise na grama. O correto é não pise o quê? A grama. É estranho, não é? Não pise o chão que eu acabei de limpar, é o correto. Acabei de pisar uma formiga, é o correto. Pise essa barata, é o correto. Os jogadores pisaram o gramado, é o correto. Ao invés de pise em mim, tem que ser pise-me, tá certo? Tranquilo? É estranho, é feio, mas é o gramatical que te leva à aprovação,
Ok? Aí eu tenho para você agora o verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a algo, alguém a alguém. Então ele é, por natureza, um verbo transitivo direto e indireto. Tá certo? E a ideia é essa mesmo, ó. Algo a, esse a é obrigatório, algo. E qual é o problema relativo ao verbo preferir? As pessoas falam por aí o seguinte: prefiro mais isso do que aquilo. E isso é imperdoável gramaticalmente. Até porque, candidato, se você prefere, é óbvio que é mais. Quando eu digo eu prefiro mais música do que cinema, eu cometi um problema chamado redundância. Se você prefere, certamente é mais. Não tem como preferir menos, não é verdade? O preferir carrega já consigo a ideia do mais. Então, o correto é: eu prefiro música a quê? A cinema. Transitivo direto e indireto, VTDI, música, objeto direto, a cinema, objeto indireto. Legal? Bacana? Tá ótimo. Então, deixa eu mostrar para você um outro verbo polêmico aqui, que é o verbo obedecer e, obviamente, o seu par, desobedecer, o seu antônimo, desobedecer. Vamos lá. Obedecer, desobedecer. Exige a preposição a. Esse é transitivo indireto por natureza. VTI. Certinho? Então, as pessoas falam por aí: obedeça seu pai. Está errado. O correto é obedeça a seu pai ou ao seu pai. Veja aqui, ó, no nosso exemplo. O correto, então, é: ele obedece ao avô. Transitivo indireto, ao avô, objeto indireto. Certinho? Tranquilo? E aí, o meu período agora é assim, ó. Ele obedece à avó. Aí, candidato, você vai pensar o seguinte: quem obedece, obedece a preposição. A avó é um termo feminino, artigo feminino. Preposição mais artigo, crase. Tá certo? Esse é o princípio da crase. Não é meu objetivo agora tratar de crase, mas entenda que esse é um princípio de regência também. A regência está muito vinculada à crase. Quero tratar com você dessa dupla: lembrar e esquecer. Vou colocar duas frases para você pensar. Olha. Rodrigo esqueceu o dia. Rodrigo se esqueceu do dia. Na primeira situação, Rodrigo esqueceu o dia. O verbo é transitivo direto e o dia é objeto direto. Está correto, professor? Está perfeito. Na segunda situação, Rodrigo se esqueceu do dia. Transitivo indireto, do dia objeto indireto. Está correto, professor? Está perfeito. Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, quem se esquece de alguma coisa. Tudo bem? Tranquilo? E aí, meu amigo, o que acontece? Deixa eu mostrar para você uma situação.
Então, a regra para o lembrar e esquecer vai ser a seguinte: não tem pronome, não tem preposição. Tem pronome, tem preposição. O que é que não pode acontecer, candidato? A gente ficar no meio do caminho. Se você considerar a frase Rodrigo esqueceu do dia como correta, aí realmente não dá. Tá certo? Ou tem pronome e tem preposição, como nessa segunda oração, ou não tem nenhum nem outro. Tá certo? E o lembrar vai funcionar da mesmíssima forma. Olha só. A ideia é a seguinte. Vou colocar algumas frases aqui para você pensar. Eu lembrei de você. Eu me lembrei de você. Eu lembrei você. Lembrei-me de você. O mais interessante aqui, meu amigo, é que a frase que a gente mais gosta de falar é a incorreta. Essa aqui, ó. Não tem essa história? A gente vai, a gente faz viagens e fala: estive em tal lugar e lembrei de você. Essa frase está errada. A regência dela está errada. Essa aqui tá legal. Tem pronome, tem preposição. Correto? Tem pronome, tem preposição. Correto? Não tem pronome, não tem preposição. Por mais estranha que seja essa frase, ela está correta. Ok? Agora nós vamos pegar o trio: pagar, perdoar e agradecer. Dá uma olhadinha. Pagar, perdoar e agradecer. Como é que isso funciona, meu amigo? Vamos pegar o agradecer? O que funciona para o agradecer vai valer para o pagar e para o perdoar. Então, a frase vai ficar assim, ó. A moça agradeceu o presente. A moça agradeceu ao amigo. A moça agradeceu o presente, o verbo é transitivo direto. E o presente é o objeto direto. A moça agradeceu ao amigo, o verbo é transitivo indireto. Ao amigo é o objeto indireto. Tá certo assim? Então nós temos essas duas situações corretas. E o que mudou para a transitividade mudar? Veja bem, o complemento aqui, ó, é uma coisa. Toda vez que o seu complemento for um objeto, seu verbo é transitivo direto. Ou seja, não tem preposição. Toda vez que o seu complemento for uma pessoa, o amigo é uma pessoa. Não é isso? Aí a preposição é obrigatória, transitivo e indireto. Legal? Agora, a gente vai tratar dos verbos que vão exigir de você interpretação de texto também. Interpretação do verbo em um determinado contexto. Certo? Deixa eu mostrar para você o seguinte. Eu tenho para você o verbo aspirar. Quais sentidos que a gente enxerga no aspirar? O aspirar vai nos apresentar duas possibilidades de interpretação. Tem um aspirar de sugar, de cheirar, e aí ele é transitivo direto. Ele não pede preposição.
O homem aspirava o perfume, porque ele cheirava o perfume. Temos o aspirar com sentido de almejar. Aí ele exige a preposição a. Se exige preposição, é transitivo e indireto. O homem aspirava ao cargo, tá certo? Então vai depender primeiro da sua interpretação. Legal? E aí, deixa eu mostrar para você o verbo, que é o verbo assistir, queridíssimo por prova. Por quê? Porque o assistir tem 4 possibilidades de interpretação. Eu tenho o assistir de ver, eu tenho o assistir de dar assistência, eu tenho o assistir de morar, eu tenho o assistir também sinônimo de ter direito. Vai guardando aí. O assistir de ver é o mais perigoso, o que mais aparece em prova. Por quê? Normalmente na fala a gente engole a preposição a, que é obrigatória. O assistir com o sentido de ver exige a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Exige a preposição a. Não tem como fugir dela não. Ok? O assistir com o sentido de dar assistência não pede nada. Então, voltando aqui no assistir com o sentido de ver, o correto então é ele assistiu ao filme, ele assistiu ao espetáculo, ele assistiu a uma partida de futebol. O assistir com o sentido de dar assistência já não pede nada. O médico assistiu o doente, ajudou. O médico assistiu o parto, ajudou, deu assistência. Legal? O assistir com o sentido de morar é intransitivo, não pede nada. O complemento que vem depois dele vai ser uma adjunta adverbial, coisa que a gente viu lá no verbo intransitivo, não é? Por exemplo, nós assistimos no Rio de Janeiro, é o mesmo que nós moramos no Rio de Janeiro. É estranho porque a gente usa pouco. O assistir com o sentido de ter direito, de caber, de pertencer, exige a preposição a. Olha que interessante. Ele é transitivo indireto. Então, posso ter algo do tipo, esse benefício assiste a você, pertence a você, cabe a você. Legal? E aí deixa eu mostrar para você o seguinte. Temos ainda, caros amigos, o verbo visar, e aí o visar vai ter 3 interpretações. O visar pode ter o sentido de assinar, dar visto, e se isso acontecer, você vai considerá-lo transitivo direto. O gerente visou o cheque. Vise aqui o contrato, vise o contrato, tá certo? Mas se o visar tiver sentido de almejar, a exigência é da preposição a. Ele é transitivo indireto. Certo? VTI. Então, você visa a vaga, e esse A com crase. Eles visavam ao lucro. Eles visavam a um lugar melhor. Sempre esse A que quase todo mundo engole na hora da fala. Na hora da fala não tem problema não. Na hora da escrita esse A é obrigatório no visar com o sentido de almejar. Tá certo? O visar ainda pode ter sentido de quê? De mirar. E aí, meu amigo, ele é transitivo direto. O bandido visou o inimigo. Bandido visou o inimigo. Ele mirou o inimigo. Apontou para ele. Tá certo? E aí, lhe apresenta o verbo querer. O querer pode ter sentido de desejar. E quando isso acontecer, ele é transitivo direto. Ele não pede preposição. Nós queremos paz. As pessoas querem felicidade. Não tem preposição nenhuma.
mas pode também ter o sentido de estimar. Esse é perigoso, porque esse exige a preposição a, e quase nunca a gente fala. É no sentido de querer bem ou querer mal, tá certo? Querer com o sentido de estimar vai formar a frase como ela queria aos familiares. É o mesmo que ela queria bem aos familiares, ela estimava aos familiares, ela considerava os familiares. É o querer com o sentido de estimar. Preposição a obrigatória. E por fim, meu amigo, o nosso verbo é o verbo suceder. O suceder pode ter sentido de substituir e pode ter sentido também de acontecer. Suceder com o sentido de substituir exige a preposição a. O suceder com o sentido de acontecer não exige nada, ele é intransitivo. Deixa eu explicar melhor para você. Então, o correto vai ser sentido de substituir, exige preposição a, transitivo indireto. O correto vai ser algo do tipo: o vereador sucedeu ao prefeito, substituiu ao prefeito. Suceder com o sentido de acontecer não pede nada, é intransitivo. Olha, se eu disser para você, um crime sucedeu, é o mesmo que um crime aconteceu. Eu não preciso complementar, tá certo? Então, você vai ver e rever essa aula diversas vezes, porque são muitas regras, né? São as exceções da transitividade verbal, e nós precisamos guardar todas elas, porque para cada uma especificidade, é o português, né? Como já lhes disse em outras oportunidades, não adianta a gente reclamar se a gente tem o português em todos os concursos. Precisamos resolver isso de uma vez por todas, tá certo? Grande abraço!